Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos à cerimônia de comemoração dos 60 anos de criação da Rádio Universitária UFG. Fazem parte da mesa diretiva a diretora da Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás, Márcia Boarati, o secretário de comunicação da Universidade Federal de Goiás, professor Sálvio Juliano Peixoto Faria, o vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Gesiel Carvalho, e, por fim, a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima. Fazem parte da tribuna de honra os homenageados neste evento, os aposentados da Rádio Universitária UFG e representantes dos ex-diretores Ivo Pinto de Mello e Vilmar Alves. Também participam dessa cerimônia as seguintes autoridades: Augusta Maria Juso Silva, não? Desculpa. Essa não é a tribuna correta. Ah, sim, perdão. Também participam dessa cerimônia as seguintes autoridades. Aqui. O pró-reitor de graduação, professor Israel Trindade, a pró-reitora de adjunta de graduação, professora Eleni Carneiro Cunha Alves, o pró-reitor de pós-graduação, professor Felipe Terra Martins, e a pró-reitora de pesquisa e inovação, professora Helena Casarec, representada pelo professor Marinaldo. O pró-reitor adjunto de gestão de pessoas, Maurício Piestac. Diretora executiva da Fundação de Apoio à Pesquisa, professora Sandra Mara Matias Chaves, representada aqui por Bruno. E a vice-diretora da Faculdade de Informação e Comunicação, professora Luciene de Oliveira Dias, a vice-diretora da Faculdade de Enfermagem, professora Natália Ângelo Aredes, e o vice-diretor do Instituto de Física. Tá. E o vice-diretor do Instituto de Física, o professor Ardley Torres Avelar. Diretor-presidente da UFG, professor Gesi José Pereira Silva, representado por Giovanni Reis. Coordenador-geral do IFES, Fernando César Silva da Mota. Deputado federal Rubens Antoni e o deputado estadual Mário Ruben. O delegado da Polícia Federal, Valdemar Diego Moreira. Representante do Instituto Verbena. E Kátia Maria, vereadora. Na oportunidade, registramos e agradecemos a presença dos professores e técnicos administrativos em educação, das unidades acadêmicas da UFG, centros acadêmicos e instituições parceiras que prestigiam o evento. Para fazer o uso da palavra, convidamos a diretora da Rádio Universitária UFG, Márcia Boarati. Por favor. Ai, gente, muita emoção. Bom dia a todas e todos. Bom dia, professora Angelita, magnífica reitora da Universidade Federal de Goiás, em nome de quem cumprimento toda a comunidade acadêmica da UFG. Bom dia, professor Gesiel Freitas de Carvalho, vice-reitora da UFG. Bom dia,
professor Sálvio Farias, secretário de Comunicação da UFG. Bom dia às autoridades externas da UFG, em especial, meu bom dia aos parlamentares aqui presentes, né? Deputado Rubens Ottoni, reeleito deputado. Vereador Mauro Ruben, reeleito também, eleito deputado. Kátia Maria, que a partir de fevereiro, né, nossa vereadora, nos representando, né? Continuamos aqui, registrei a presença especial dos parlamentares pelo apoio que sempre tivemos deles, né, na universidade, na rádio universitária, contando sempre com esse apoio e também nos colocando sempre à disposição. Bom dia aos nossos queridos homenageados, seus familiares e representantes, que muito me emociona ver vocês aqui. Foi muito bom, está sendo muito bom rever cada um de vocês. Bom dia a toda a equipe da Rádio Universitária, nossa equipe, a melhor equipe de rádio. Silvana, cadê a Silvana Coleta? A melhor equipe de rádio do Brasil. Bom dia, Silvana também, representando aqui a Fundação RTV e a TV UFG. Bom dia a todos presentes nessa manhã de sexta-feira para comemorarmos o aniversário da Rádio Universitária e da Universidade Federal de Goiás. Antes de mais nada, eu quero começar... Eu tenho que escrever e ler, gente, porque eu fico emocionada, eu perco. Então, já começo com os agradecimentos, tá? Quero agradecer a todos que estão envolvidos na realização deste evento. E não dá para citar todo mundo, que foi uma equipe enorme, tanto da gestão da UFG quanto da Rádio Universitária. Mas vou citar 3 mulheres, e em nome delas eu agradeço toda a equipe. Professora Luana Cássia. Muito obrigada, professora, pró-reitora de Extensão e Cultura, e coordenou todos os eventos de aniversário da UFG. Juliana, cadê a Juliana? Juliana Cássia. Diretora de Publicidade Institucional da SECOM, que esteve junto com a gente do início ao fim, uma coisa mais linda. E a Lilian, cadê a Lilian? Aqui. A Lilian é a nossa Relações Públicas, né? Lilian Mariano, e que desde o início abraçou essa ideia de fazermos esse aniversário de 60 anos da Rádio Universitária. Muito obrigada a vocês e a todos que participaram. Então, é com muita alegria, né, que damos início a essa comemoração dos 60 anos da Rádio Universitária, na semana festiva dos 62 anos da Universidade Federal de Goiás. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebrar, estou muito feliz, mas chega a ser estranho, né? Vivemos em um tempo em que celebrar o aniversário de uma universidade pública e de uma emissora educativa e cultural é um ato de resistência, rebeldia. Mas podemos dizer que resistir é o que sabemos fazer de melhor, na universidade e na rádio universitária. Estamos chegando ao fim de uma fase em que podemos dizer ser a mais difícil da história da universidade e do país. As universidades públicas foram ameaçadas, sabotadas em todo sentido. Tivemos corte de recursos, fomos desrespeitados em nossa autonomia, tentaram nos desqualificar perante a opinião pública com informações falsas e calúnias. Tentaram implantar a destruição da educação pública e de todos os serviços públicos deste país, mas resistimos. Resistimos fazendo o nosso melhor. Em meio ao caos de uma pandemia, com o governo desacreditando a ciência, espalhando notícias falsas e com um projeto de desmonte do Estado, proporcionar um verdadeiro genocídio. Em meio a tudo isso, a Universidade Federal de Goiás e as universidades públicas, né, mantiveram firme, produzindo e atuando em áreas em que o Estado se omitia. Não fosse a atuação da Universidade Federal de Goiás na saúde, teríamos resultados muito piores no nosso Estado. Em meio ao trabalho árduo da UFG, nas frentes de saúde, no desenvolvimento de pesquisas, na prestação de serviços, na assistência até mesmo para a comunidade externa à UFG, na produção de EPIs, dentre outras, a Rádio Universitária manteve-se firme em seu trabalho, de levar informação de qualidade todo o tempo, todos os dias, durante a pandemia. Prestamos nosso serviço à sociedade com informação, música, cultura e entretenimento da melhor qualidade para Goiânia e toda a região metropolitana. Tudo isso tem a ver com a história da Rádio Universitária e da UFG. A Rádio Universitária foi criada para ser um canal de comunicação com a sociedade, valorizando a divulgação, o conhecimento produzido pela universidade, em defesa da democracia, valorizando a cultura em toda a sua diversidade, apoiando o ensino, a pesquisa e extensão, pilares da universidade pública.
Hoje temos a perspectiva de chegar mais longe, com a mudança da rádio universitária para a FM. Este processo que começou lá atrás, em 2014, e desde lá tivemos idas e vindas, mas nunca desistimos, resistimos. Com o apoio da gestão, que sempre reconheceu a importância da comunicação e da rádio universitária, aqui temos o professor Edivar, que sempre reconheceu o quanto é importante a comunicação pública, inclusive expandindo para outras emissoras e apoiando essa luta nossa. Hoje, chegamos no ponto máximo, mais próximo da transformação para a FM. Caso não tivéssemos tido tanto cortes e bloqueio de recursos, já teríamos feito a mudança. Mas acreditamos que, no início do ano, a gente vai ter essa condição de pagar uma taxa ao Ministério das Comunicações e começar, né, dar início ao processo de mudança. Vemos luz no fim do túnel. Vemos luz após tanto tempo de espera, após tanta coisa ruim que vivemos no atual governo. A partir de janeiro, acreditamos que podemos não só sonhar, como vamos realizar a nossa tão esperada migração para a FM. Já começamos um trabalho de planejamento com apoio da reitoria, da SECOM e da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, que temos o professor Daniel representando. Esse trabalho vai ter a consultoria de uma das melhores, se não a melhor professora e pesquisadora na área, a professora Nela Del Bianco. A partir de janeiro, teremos muita atividade. As pessoas me perguntam, vamos mudar tudo? A rádio universitária vai perder o que ela era antes? Não, gente, não vamos mudar tudo. A gente vai renovar, a gente vai modernizar, a gente vai agilizar. Mas a proposta é fazer a mudança sem perder as raízes e a identidade da rádio universitária, que nos é muito caro. Vamos modernizar a programação, teremos mais qualidade sonora, esperamos ter um aumento significativo na audiência com a programação de qualidade. Continuaremos a ser referência no rádio de Goiás, mas agora podemos chegar a mais pessoas e com o melhor som, né, gente, com uma FM. Falando ainda de mudanças, a UFG deve firmar nas próximas semanas um contrato com a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, tornando a rádio universitária filiada à rede de emissoras públicas. Será um grande salto, com a possibilidade... Essa entrada na rede vai ser um grande salto. A gente vai poder compartilhar a programação, tanto receber quanto também disponibilizar nossa programação, além de assessoria técnica, além da doação de todos os equipamentos para transformação para FM. Então, é um apoio assim, maravilhoso. E acredito que todos aqui esperam muito esse momento, né? Para sermos uma FM e fazer parte de uma rede nacional de emissoras. Tantas coisas boas, né, para acontecer, e a esperança está no ar. Por isso, a celebração dos 60 anos da Rádio Universitária é tão especial hoje. Estamos aqui para resgatar nossa história e construir um futuro que promete ser muito bom. Hoje é dia de celebrar e reconhecer quem fez parte e quem construiu tudo isso aqui, nossa emissora tão querida. Em sintonia com as comemorações da Universidade Federal de Goiás, que também buscou resgatar a memória da instituição e seus pioneiros, hoje temos a presença dos nossos colegas aposentados, que muito nos honra, para receber a justa homenagem de reconhecimento por tantos anos de trabalho e dedicação nessa emissora. Eu fico, assim, até saindo um pouquinho do meu texto, eu fico muito emocionada mesmo, vendo todos vocês aqui, representante do Vilmar, representante do Ivo, né, Valéria, Aurésia, Augusta, não dá para nomear todo mundo, mas assim, é muito gratificante tê-los aqui, e prometo que a gente vai fazer mais. Temos ainda programado mais 2 eventos de aniversário da Rádio Universitária. Até setembro, vamos aproveitar muito esse aniversário e vocês vão estar conosco. Em breve, eu quero também estar aí junto com vocês na tribuna de honra. Vamos também homenagear 2 ex-diretores, o jornalista e radialista Ivo Pinto de Mello, representado pelas filhas, né, a Cláudia e a Cristiane, que foi o primeiro diretor da Rádio Universitária. Não tive a oportunidade de conhecer, né, de trabalhar com o Ivo, mas tive o privilégio de conviver com a Cláudia, a filha do Ivo,
colega e servidora da Universidade Federal de Goiás, que me contou muito sobre ele. Acho que estou sem microfone, né? Está sem microfone? Oi? Está certo. Oi? Mas estamos ouvindo, né? Homenageamos hoje também o jornalista Vilmar Alves, ex-diretor da Rádio Universitária e responsável pela expansão da emissora, com aumento de potência e reconhecimento dessa em todo o país. Tive a oportunidade de conviver com o Vilmar, né? Pessoa muito querida entre os colegas, pessoa íntegra, né? Que muito lutou pela Rádio Universitária e pela democratização da comunicação e do país. Né? Muito importante a sua presença aqui, Nono. Enfim, eu estou falando mais do que a gente tinha combinado, né? Mas eu vou terminar. Professor Angelito, professor Gesiel, tem outros compromissos, precisam sair, né? Estão com a agenda apertada. Queria continuar aqui falando sobre a rádio, aprofundar sobre os nossos colegas, nossos ex-diretores, mas tenho que finalizar. Agradeço a presença de todos nessa sexta-feira chuvosa, né? Comemorando a nossa querida Rádio Universitária, nossa UFG. E agora passo a palavra para o cerimonial, que vai começar as homenagens. Muito obrigada. Para fazer uso da palavra, convidamos o diretor adjunto da Rádio Universitária da UFG, o jornalista Roberto Nunes. Por favor. Cumprimento a mesa diretiva, professor Angelita, professor Gesiel, Sálvio, Márcia Boratti, a todos os presentes. Eu tive uma missão impossível. Então, como a missão impossível, eu fiquei desesperado e agora estou bastante calmo, porque missão impossível é para herói, não é meu caso. E essa missão seria resumir a história de Vilmar Alves, de Pinto de Melo, dessas pessoas aqui, em 10 minutos. Como isso é impossível, então já peço desculpas, porque eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu vou contar um pouquinho da história dessas pessoas em 1 minuto. Não vou contar, só vou dizer o seguinte. Ivo Pinto de Melo, ele, lá de Catalão, né? Topou o desafio, foi colocado pelo Colemar. A história está passando aqui na minha cabeça a 1000 por hora, vou pular tudo. O Colemar falou assim: Ivo, topa fazer uma rádio na UFG? O Colemar tinha em mente o seguinte: a universidade precisa de uma rádio e de uma TV para falar, para levar o que a universidade produz para o mundo. O Ivo, novo, meio maluco, topa. E aí o que parecia impossível, o Ivo foi lá e fez. O Ivo coordenou o projeto de implantação da rádio, pôs a rádio para funcionar, e nós estamos comemorando 60 anos, porque essas pessoas acreditam, com o apoio da gestão que a gente tem hoje, vai ser assim com a FM também. Claro que eu não contei a história do Ivo. Não dá, precisa de um livro. O Ivo tem 6 livros publicados, agora imagina eu tentar resumir tudo. Gente, o Ivo é dessas pessoas que dedica, que se entrega, que deixa a família como a gente sabe que é, né, Angelita? E aí a família fala: olha, você tem família. Aí ele fala: eu sei, eu amo a minha família, mas eu estou aí com vocês. Então eu pulei tudo, não falei nada, para dizer o seguinte: o Ivo me representa, o Ivo nos representa, o Ivo representa a história da Rádio Universitária. É por isso que nós convidamos a Cláudia Ludovico, a Cristiane Ludovico está aqui também, representando a mãe, a Suzete, que está em casa, mas também está com o coração aqui com a gente, para receber essa homenagem, né? Ivo Pinto de Melo receber essa homenagem por seu trabalho relevante para a comunicação da UFG, por sua coragem, por sua determinação e espírito público. Homenageamos Ivo Pinto de Melo. Uma salva de palmas. Cláudia, por gentileza, venha receber um certificado. Professor Gesiel, peço ao senhor que venha fazer a entrega desse certificado. Cláudia, por gentileza. Cláudia recebe agora o certificado ao professor Ivo. Todos estamos emocionados.
Cláudia, fala um bom dia para a gente. Bom dia a todos. Gente, é com lágrimas nos olhos, porque é uma emoção muito grande. Eu cresci com a rádio. A rádio é um aninho só mais velha que eu. Eu vivi dentro da rádio. Isso porque tinha um pai maravilhoso que acreditou no sonho. Teve carta branca do professor Colemar. Falou, Ilvo, vá, faça acontecer. Contou com a ajuda de 3 grandes amigos. Um deles aqui, Francisco Gutenberg, e o queridíssimo Osmar. Eu tenho uma foto com os 4, que eu falo que são os 4 cavaleiros da rádio. É um prazer enorme estar aqui, muito agradecida pelo reconhecimento. Não tem tempo, a distância somos nós que colocamos. É como se fosse ontem, eu estou vivendo em 1 minuto 60 anos. Gente, muito obrigada. A família agradece. Obrigado. Ivo empresta a vida inteira de dedicação e o nome dele, que vai ao certificado dos nossos homenageados. O certificado terá o nome de Certificado Ivo Pinto de Melo, que nos é uma honra para todos nós. Mais uma parte da minha missão impossível é falar de Vilmar Alves, outro abnegado, né? Dedicado à comunicação pública, aos direitos humanos, à defesa da democracia e à rádio universitária. Não dá para contar a história do Vilmar, já foi contada também em livro e tal, mas Vilmar Alves é uma pessoa que fazia a gente aprender a gostar da rádio universitária, porque de rádio a gente já sempre gostou. É aquela pessoa que nos inspirava. Vilmar, ele dedicou a grande parte da vida profissional dele. Vilmar é aqui, ó, de Bela Vista de Goiás. Aqui, ó. Né? Nosso Vilmar Alves de Bela Vista de Goiás chegou a ser preso arbitrariamente pela ditadura militar, trabalhando na rádio universitária. Foi preso no prédio da reitoria na Praça Universitária. Por defender a liberdade de expressão, por defender os direitos humanos, por defender um Brasil justo. Resistiu a tudo isso, não baixou a cabeça, foi perseguido depois por um decreto que expulsou ele da universidade, proibiu ele de trabalhar no serviço público. Não deixou a peteca cair. Com a anistia em 1988, foi reintegrado aos quadros da UFG, com todos os direitos, foi eleito diretor por mais 2, 3 vezes, e fez uma gestão brilhante, e é por isso que hoje ele está sendo homenageado. Então, eu disse para a Nonô, né? Eu não vou contar a história do Vilmar, eu precisaria de um livro e de um seminário. Mas Vilmar Alves, ele, além de ter passado, assim como o Ivo também, por imensos veículos de comunicação, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores em Goiás, ajudou a fundar o Sindicato de Jornalistas, foi presidente do Sindicato de Jornalistas, FENAGE, foi um dos fundadores da Fundação RTVE, né, professora Silvana Coleta? Então, assim, não dá para contar a história, me perdoem, mas dá para dizer o seguinte: por seu trabalho relevante para a comunicação da UFG, para a radiodifusão educativa brasileira, para a consolidação da rádio universitária, que completa hoje 60 anos, homenageamos o jornalista Vilmar Antônio Alves. Convidamos para receber essa homenagem a jornalista Nonô Loleto, companheira de toda uma vida. Por gentileza, Nonô, peço à nossa reitora, Angelita, para fazer a entrega do certificado. Aí eu vou abusar e pedir a Nonô para falar um bom dia para a gente também. Eu queria chamar meus netos e filhos, que são a história do Vilmar, né, para participarem aqui comigo neste momento. Começar pelo mais novo ali, Guilherme, Fred, levanta, vem aqui.
A Rosana, representando o Olavo, o filho mais velho. Bárbara, neta. Ana Júlia, neta. Por que eu quero também todo mundo aqui? Porque o Vilmar, o segundo amor dele, o primeiro era a família, e o segundo era a rádio. Mas ele tinha o samba também, gente. E eu disputava muito isso. E falava e cantava até uma música errada, falando que depois da Boemia, eu sabia que quem gostava mais era eu. Mas a rádio tem a ver com nossa família, mais ainda do que vocês sabem. Porque lá naquele comecinho, quando foi para a construção da rádio, Loró, eu vi o Loró agora. Muita emoção, viu, Loró? A construção da rádio, magnífica reitora, muito bom falar isso. O meu sogro, o pai do Vilmar, ajudou na construção da parte técnica da rádio. Então, começou ali a nossa participação na rádio. Depois, eu e o Vilmar começamos a namorar dentro da rádio. Não era assédio, não, hein, gente? Foi assim, na verdade, o namoro começou lá dentro do DCE, mas nós nos reuníamos para esperar a saída da rádio, aí começava aquele programa, Mensagem. Cadê o Torminho? Torminho não está aqui. Aí, então, nós ouvíamos o programa Mensagem e depois saímos juntos para namorar. Então, muitas vezes, eu ficava ali dentro da rádio esperando, né? Ouvindo o Torminho passar o programa Mensagem para depois a gente sair juntos. Desde o dia que nós começamos a namorar num baile do DCE, que os estudantes faziam no DCE, a gente nunca mais ficou um dia sem se ver. Até o dia 12 de julho, quando ele foi preso. E ele era diretor da rádio. Né? Ele estava em substituição a férias, a problema de saúde do Ivo. Então, ele foi contratado como diretor por um mês, depois foi preciso, e ele ficou mais meses indefinidos, até julho, quando ele foi, então... Começou, acho que no comecinho de janeiro, foi quando nós começamos a namorar, porque a novidade foi grande, contando para o meio dos amigos, lá no baile, que ele tinha sido nomeado diretor da Rádio Universitária. Aí nós saímos comemorando, todo mundo, quase um menino, tinha 21 anos. E, depois disso, então, a vida do Vilmar era assim, a paixão dele era eu e a rádio. Vilmar viveu apaixonado pela vida, pelos seres humanos, pela liberdade. E ele viveu a vida toda, 56 anos, e teria vivido até hoje, quando completaríamos hoje 50 anos de casamento, nesta data. Então, por isso, hoje, eu quis aqui na frente a família, essa aqui, a família que construímos. E se Vilmar estivesse vivo, ele estaria aqui conosco e nós estaríamos também comemorando esta data de 50 anos de casamento. E eu agradeço a vocês o reconhecimento por essa construção de amor que o Vilmar fez. Foi tudo construção de amor. E ele levou junto todos vocês. Eu me lembro muito bem o clima de amor que existia na rádio. Todo mundo trabalhava com tanto amor, com tanta alegria, com tanta garra, e fazendo cursos, né, Loró, fazendo aprendizagem, e nunca parava de crescer, de movimentar, e os espaços para as comunidades, né, participarem da rádio com seus programas. O departamento de jornalismo ali, toda. Faltou a Cida aqui, né, gente? E Josete Bringel também. Muitos, mas principal é lembrar de vocês também aqui. E
Lucinha também trabalhou, e os estudantes. Então, nossa família só quer agradecer esse reconhecimento, porque é muito importante a memória. O registro da memória é mais importante que a homenagem. E nós agradecemos muito por essa memória que ficou nos anais da história da Rádio Universitária. Obrigada, professora. Obrigada, diretora. Obrigada, professores. Obrigada a todos vocês que caminhamos juntos com o Vilmar nesta rádio. Obrigado. A partir de hoje, esse auditório se chama Auditório Vilmar Alves. O descerramento da placa será daqui a pouquinho. Eu tenho certeza que a Cláudia Cristiane aqui, no histórico da Nonô, se viram em vários momentos, né? Se viram em vários momentos também. Professor Gesiel precisa cumprir atividades da UFG, porque o final de ano está muito corrido, né, professor Gesiel? Então, por gentileza, com a palavra, o professor Gesiel, vice-reitor da UFG. Roberto, eu acho que está funcionando. Eu estava dizendo para o Roberto que no microfone que ele fala é difícil a gente falar depois, né? Bom dia a todas e todos. É uma alegria grande estar aqui. Eu agradeço, antes de mais nada, a Márcia pelo privilégio de poder falar nesse evento. Nós estamos comemorando aí os 62 anos da universidade. Essa semana é dedicada a isso. Tivemos vários eventos e temos agora, simultaneamente a esse, outros eventos, e esse é o motivo pelo qual, infelizmente, terei que sair dessa solenidade para me dirigir à Praça Universitária para participar de outros eventos. Eu queria aqui cumprimentar a magnífica reitora, a professora Angelita, o professor Sálvio, a Márcia, novamente, os nossos amigos da UFG, os parlamentares que honram essa solenidade aqui com a presença deles, o deputado federal Rubens Ottoni, a nossa vereadora Cátia Maria. É uma alegria grande e uma honra importante para a universidade ter vocês aqui. O professor Edivar, reitor da universidade em 3 gestões, uma vez reitor, sempre reitor, os familiares e os servidores aqui da Rádio Universitária, que tem uma história muito relevante para Goiás e para a UFG, os colegas de gestão, os demais colegas da universidade aqui presentes. É uma alegria grande tê-los aqui. E, antes de mais nada, Márcia, acho que é bom nós anunciarmos que o auditório da Rádio Universitária, agora renomeado, de maneira muito justa, passará por uma reforma agora no início do ano. E para tanto, contaremos aqui com uma prestigiada inquilina da Rádio Universitária durante muitos anos, que é a Fundação Rádio TV. Né, professora Silvana? Então, firmamos aqui esse acordo público e o próximo evento que tivermos no início do próximo ano aqui nesse auditório, em homenagem ao Vilmar, já será com o auditório, talvez não completamente reformado, Roberto, mas pelo menos com aquilo que é mais urgente. A Rádio Universitária tem uma história extremamente importante. Essa semana é uma semana de tirar o fôlego, né? Começamos na segunda-feira com o lançamento da exposição do Quarto Poder, e eu fui apresentado ao jornal pela professora Angelita, e ficamos lá um tempo enorme naquele dia, olhando os exemplares, e havia um em particular, onde o professor Colemar contava da expectativa dele da rádio. E o que ele dizia era que a Rádio Universitária deveria ser uma rádio para falar para o mundo inteiro, transmitir a programação para o mundo, receber programação do mundo inteiro, que ela deveria emitir nas frequências de alcance nacional e também em ondas curtas, né, para alcançar o restante do mundo. Essa rádio tem trabalhado ao longo desses anos para honrar o sonho, né, do nosso fundador, e eu tenho a satisfação, né, de que nós passamos por uma virada importante na rádio agora, né, no sentido de continuar a fazer honra, né, ao sonho do professor Colemar, dos nossos pioneiros lá do início, e a Rádio Universitária, uma prioridade, né, nessa gestão,
passará a ser agora a transmitir em FM com uma programação modernizada, né, adaptada a essa nova circunstância, não é? E com as suas instalações que precisam também ser modernizadas e melhoradas. Então, agora, 60 anos distante daquele ano miraculoso, como eu digo, que é o ano de 1962, onde foi criada a Rádio Universitária, a imprensa universitária, o jornal Quarto Poder e o Centro de Estudos Brasileiros, entre outras muitas realizações estruturantes da universidade que nos permitiu, né, chegar aonde chegamos, né, entre as 10% maiores universidades do mundo, segundo vários rankings recentemente publicados. Então, ou seja, 60 anos decorridos, eu acho que nós temos muito o que comemorar, mas temos também muito o que fazer para honrar a história da rádio, honrar os nossos pioneiros, né, e deixar um legado relevante para gerações futuras. Então, parabéns, Márcia, parabéns a todos que ajudaram a construir e que constroem presentemente a Rádio Universitária. Bom dia para vocês e, lamentavelmente, terei que sair realmente muito condoído por ter que deixar essa belíssima homenagem. Obrigado, professor Gesiel. Passaremos agora a homenagem aos aposentados, motivo maior desse encontro nosso. A maior riqueza da vida é a própria vida. Viver é escolher um caminho e seguir em frente. Ninguém que caminha só vai muito longe. As pessoas que conseguiram algum êxito na vida profissional, na vida familiar ou em qualquer área, souberam cultivar a amizade, o respeito e o amor. A amizade caminha de mãos dadas com a confiança. O respeito é o cerne de qualquer relação. E o amor, que é tão difícil de definir, é a chama que mantém nossos corações vivos e pulsantes. O amor só sobrevive se existir perdão. Eu gostaria que você, colega aposentado, colega aposentada, se sinta abraçado hoje. Que esse certificado que leva o nome do nosso grande Ivo Pinto de Melo não seja mais um de tantos que eu sei que você tem lá na sua casa e que acaba acumulando. A UFG não é um conjunto de prédios e laboratórios e a rádio não é um conjunto de estúdios e de redações. Não. A UFG e a rádio são um coletivo de pessoas que trabalham e lutam por um sonho. Vocês, cada um ao seu tempo, e de suas funções desempenhadas na emissora, nessa história de 60 anos, tornaram esse sonho que nós estamos comemorando aqui hoje realidade. É por isso que vocês estão aqui. Para que nós possamos dizer muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado. Vocês são realizadores e realizadoras de sonhos. Muito obrigado. Desejamos muito que esse certificado represente o mais belo reconhecimento pelo seu trabalho e que você, depois, quando olhar para ele lá na sua casa, diga assim, valeu a pena fazer parte da história da Rádio Universitária. Por isso, pelo seu trabalho relevante, caro colega aposentado, aposentada, para a comunicação da UFG, para a Radiodifusão Educativa Brasileira, para a consolidação da Rádio Universitária completa 60 anos, vou chamar aqui cada um para que fique aqui à frente e receba um certificado, que é essa homenagem que a gente faz com muito carinho para vocês. Convido Augusta Maria Araújo Silva, Aurelivaldo Ferreira, nosso querido Loró, Aurésia da Silva Amaro, a nossa jornalista poeta, nosso querido Celino Cordeiro da Silva, da área técnica do início da Rádio Universitária, junto com o nosso querido Loró, Geni Rosa Gomes Adorno, programadora, locutora, a nossa querida jornalista Maria Olinda de Barros Carneiro,
A nossa querida jornalista Marisete Correntino da Cunha. Nosso dançarino Sebastião Rodrigues Cruz. A nossa querida Valéria Oliveira. Nosso Vilmar Ferraz de Souza. Eu preciso fazer um registro muito rápido. Francisco Paes, ex-diretor da rádio, tem sido um dos maiores colaboradores dessa emissora, ajudando a levantar a história dessa rádio, ajudando a gente a refletir sobre um monte de coisa. Peço que você fique de pé e a gente aplauda esse ex-diretor, que, como o Ivo Pinto, como o Vilmar, é um grande colaborador. Obrigado. Nós vamos fazer a foto oficial. Aproveitar que já está todo mundo aqui, fazer a foto oficial e, em seguida, a gente vai passar a palavra para a nossa reitora, tá bom? Para o nosso secretário, que está ali também, né, Salve? Aproveita e registra a presença do Cláudio Curado, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Goiás. A gente vai fazer a foto com o pessoal e depois as nossas convidadas também. Francisco, vem para essa foto, querido. Por gentileza. Eu vou, neste momento, agradecer ao Cláudio, que me deu uma ideia, eu estou aqui emocionado e às vezes eu deixo passar alguma coisa. Mas a ideia que o Cláudio deu é uma ideia de quem ama também a profissão, ex-aluno desta casa, ex-estagiário da Rádio Universitária. Vamos ficar todos de pé e aplaudir essas pessoas aqui. Obrigado, Cláudio. Parabéns a vocês pela história, pela dedicação, pela coragem. Obrigado a cada aposentado que está aqui, aos representantes das famílias. Muito obrigado a cada um de vocês. Levem esse certificado, coloquem na parede e guardem no coração. Obrigado. Podem ocupar os lugares de vocês. Com a palavra, o secretário de Comunicação da Universidade Federal de Goiás, professor Salvo Juliano Peixoto Farias. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, professora Angelita, Márcia Boarati, a nossa anfitriã aqui hoje. É muito difícil falar depois de tanta emoção. Como disse o Roberto, a rádio não é construída de tijolos, microfones e transmissores, né, mas de pessoas. Então, parabéns a vocês que fizeram essa história e que marcaram a história da rádio. Essa semana, a gente está comemorando o aniversário da universidade e aniversários são datas que nos fazem olhar para o passado, né, nos fazem olhar para trás. E a gente tem muito o que comemorar. A tônica dessa semana foi a comunicação. Nós temos uma reitora jornalista, mas não é só por isso, né? Não tinha como ser diferente. Os 4 ou 5 principais eventos que a professora Luana Cássia pensou com a equipe dela e estruturou com muito esforço nessa semana, esses grandes eventos, pelo menos a metade deles diz respeito à comunicação. E a comunicação estava já
estava no nascimento, né, na origem da UFG. Então, assim, quando Colemar Natal e Silva e sua equipe criaram a UFG, estrategicamente perceberam que uma rádio, um parque gráfico potente e um jornal precisariam constar também dessa lista de realizações. Então, isso é muito importante, isso nos lembra, né, como a comunicação, graças à comunicação que nós conseguimos fazer com que toda a nossa produção, toda a ciência, todas as pesquisas, todas as ações de extensão saiam dos muros da universidade e sejam apresentadas e devolvidas para a sociedade, né? Muito mais do que uma prestação de contas. É graças à comunicação que a sociedade sabe o que nós fazemos, e não é pouco. Estou na SECOM neste momento e a diretora de jornalismo está ali. A nossa demanda, a Versana Carvalho, a nossa demanda de fontes especializadas é mais ou menos uma centena por mês. Ou seja, a UFG é a grande fonte, né, de produção científica e a grande fonte do estado de Goiás. Eu acho que agora na pandemia a gente tem os números são enormes e mostram, né, esse fôlego e essa capacidade da universidade. Então, esse olhar de aniversário para trás é realmente muito importante, por isso eu dou os parabéns a todos vocês, do fundo do meu coração. Mas também aniversário faz a gente pensar no que vem pela frente, né? E a rádio está subindo, acabou de subir no trampolim para dar um grande salto. Nos próximos meses, no próximo ano, talvez, né, mais tardar, a rádio vai passar por um grande redesenho, uma nova significação, e provavelmente vai continuar mantendo o que Roquete Pinto pensou há 100 anos, quando foi inaugurada a primeira emissora e a primeira transmissão de rádio no Brasil, comemoração do centenário da independência, num modelo distante do modelo comercial dos Estados Unidos, mas mais próximo do modelo, talvez, educativo da Grã-Bretanha, né, seguindo o exemplo da BBC, que já nasceu exemplar. Então, assim, talvez não, né? Certamente a rádio universitária é a rádio mais próxima desse modelo de uma rádio com programação de altíssima qualidade, educação, informação e cultura, que também fazem parte, né, desse todo esse escopo. Então, Márcia, meus parabéns. Nós estamos mais do que nunca juntos. A comunicação, e não é uma tarefa minha, não, eu acho que isso tem um desenho da equipe lá da SECPLAN, com o professor Vicente, com algo que o professor Edivar organizou e orquestrou, mas nós estamos muito próximos. A TV UFG, a Reitoria Digital, SECOM e a rádio. A rádio está aqui distante, né, esse endereço que parece um poema do Manuel Bandeira, no Lago das Rosas, mas talvez a pandemia tenha ajudado a mostrar isso, né, que essas distâncias físicas, elas não são nada. Então, a rádio continua sendo um sinônimo de resistência, de produção de altíssima qualidade, um laboratório talvez o mais importante, né, da FIC, historicamente continua sendo, né, o Igor Barreto, que é representante estudantil, sabe disso, né, e tem lutado. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, Márcia. Nós seguimos juntos, né, muito próximos. A Márcia não mede, nem o Roberto, não medem esforços para estarem lá na SECOM, nas nossas reuniões, para fazermos peregrinações por gabinetes por aí afora, tentando, né, conseguir mídia para a rádio. E eu acho que tem ficado um grande aprendizado de estudo, que em prol mesmo da comunicação da UFG. Então, para finalizar, Nono, e para dizer como a história é viva, eu tive o privilégio de trabalhar com o Vilmar na antiga Gazeta de Goiás, né, extinta Gazeta de Goiás, e recentemente fui professor do Fred, não tão recentemente assim, mas bem recente da Bárbara. Ou seja, nós estamos sempre caminhando, e a história é essa, exatamente. A história é viva e não para nunca. Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Registramos também a presença de duas pessoas muito importantes nessa história, que é o diretor da Faculdade de Informação e Comunicação, Daniel Cristino, e a diretora executiva da Fundação RTV, professora Silvana Coleta.
Agora, com a palavra, a reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima. Eu vou falar daqui mesmo, porque eu estou achando muito bom olhar daqui, olhar todo mundo. E eu quero, assim, é um dia muito emocionante, né, Nono? Nós já fizemos algumas coisas bacanas, como o Prêmio de Jornalismo Vilmar Alves, em celebração aí à democracia, que é o que representa o Vilmar, né? E eu quero começar, então, parabenizando a professora Márcia, a diretora Márcia, é o vício aqui, é a diretora da rádio, grande parceira, desde quando eu estava na direção da FIC, nós traçamos algumas linhas que eu acho que hoje elas se consolidam. Pela sensibilidade, pelo trabalho, pelo empenho e pela a capacidade de liderança e de trazer a universidade aqui ao Lago das Rosas, né, para ver a rádio, para se integrar à rádio, ao UFG, recentemente, em parceria com a PROEC, a nossa pró-reitora Luana Miranda, ela tem muitos sobrenomes, o que eu mais gosto é o Miranda, então eu não falo... E essa parceria com a PROEC tem dado à rádio universitária um outro status para a comunidade da UFG e também para a comunidade em torno aqui da UFG, né? Então, é um momento realmente muito especial. Eu quero começar parabenizando os homenageados e as homenageadas. A maior parte de vocês que está aqui faz parte também da minha formação e da minha vida. Eu me lembro que, quando eu comecei aqui, o Vilmar ainda era diretor, acho que eu peguei dois ou três diretores, que eu fiquei muito tempo aqui. Um pedacinho do João Mar, um pedacinho do Venerando, e um pedacinho do Vilmar. Quando o diretor Vilmar chamava a gente na sala, nós estudantes, a gente tinha que ir com muita humildade, porque o Vilmar, na verdade, foi um jornalista, é um jornalista de muita competência, mas muito responsável, um grande editor. Eu, por sorte, não tive chance de poder trabalhar com o Vilmar em projetos ousados, arrojados, com o Cláudio Curado, presidente do meu sindicato, que é também contemporâneo da minha turma, a Zequinha, presidenta da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas. Então, nós fizemos trabalhos ousados, e reunir tudo isso aqui na rádio é uma sensação, é uma coisa importante. Não tive a oportunidade de conviver com o Ivo, sou um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais jovem, e não tive a chance, né? Então, eu quero agradecer muito, primeiro, os nossos parceiros que têm feito um trabalho importantíssimo. Eu começaria pelo deputado federal Rubens Ottoni, que, por meio das emendas parlamentares direcionadas, sobretudo, à Faculdade de Informação e Comunicação, e a projetos, né? E eu tive a oportunidade de estar à frente da direção da FIC e destinar algumas coisas das emendas para ações específicas. Então, o deputado, ele é um parceiro nosso na luta pela democracia, na luta pela comunicação. Eu agradeço muito a presença aqui, exercitando os passos depois da recuperação da cirurgia nos pés, e muito nos honra, e muito, principalmente, se eu não me engano, esse é o primeiro evento, depois que eu assumi a reitoria, com a sua presença. Isso nos dá... isso demonstra muito a deferência, a referência e a importância do seu mandato em relação à Universidade Federal de Goiás. O deputado estadual eleito, Mauro Rubens, já foi, nós estamos aqui também carreando uma emenda parlamentar estadual para resolver problemas estruturais da rádio. Acho que ano que vem vai dar tudo certo, né? Nós estamos encaminhando, a burocracia, às vezes, é atropelada nos atropela, né? E o calendário é muito, digamos assim, muito difícil, muito apertado, mas as coisas estão caminhando. Quero agradecer a presença da vereadora Kátia, que assume agora dia 1º, uma parceira nas principais lutas que nós travamos dentro e fora da universidade, em relação às mulheres, ao meio ambiente, à sustentabilidade,
pela sua presença aqui, que também representa muito para nós. O presidente do sindicato dos científicos, o Fernando, que está aqui, já falei do outro sindicato, Sindicato de Jornalistas, e eu não sei se a professora Luciene, aqui, vice-presidenta da UFG, o nosso sindicato, vocês viram que eu tenho um monte de filiação, né? Só sindicato eu tenho 2. Mas eu não tenho problema com as filiações, eu escolho bem as minhas filiações, e acho que isso, na verdade, fortalece a minha identidade. Mas nós estamos aqui, então, e eu não posso deixar de me referenciar diretamente ao professor Edivar, nosso, como disse o professor Gesiel, nosso sempre reitor, mas, professor Edivar, foi uma honra, tem sido uma honra e um prazer, nesta semana, dividir com o senhor toda a emoção da semana das celebrações de comemoração do aniversário da UFG, porque o que nós vimos aqui hoje na Rádio Universitária é um pouquinho do que foi ontem, né? Nós já vimos aqui, acho que você já anotou aí, tem nomes que nós vamos ter que chamar lá no gabinete para entregar a nossa homenagem aos que nós chamamos de aos que abriram caminho para que a UFG, para essa grande UFG que é hoje, nós estamos homenageando, fizemos uma lista, foi um trabalho importantíssimo, coordenado pelo professor Edivar, e nós aqui já descobrimos 2 ou 3 ou 4 pessoas que deviam ter estado na nossa lista. Quem entrou na universidade